Oi, Cat, tudo bem? Denis, salve meu irmão. Oi, Kenny, salve meu querido. Salve Terezinha, Adriene, tudo bem, gente? Como é que vocês estão aí? Como é que foi de domingo? Cacau, bem-vindo. Bernardo, Bruno, salve, salve Lelê. Tudo bem, gente? Aluno Demirim, chegou. Grace, Roger, boa noite, meus queridos. Carla, Sônia, salve. Quanta gente boa. Bom ver vocês. Igor, salve. Gente, me conta aí como é que tá sendo, como é que foi, né? Esse domingo e como é que continua sendo aí pra vocês. Salve Rosane, salve Mota, Bia, Biel, Fábio, salve meus queridos. Deixa eu chamar aqui, aproveitar e trazer o nosso amigo Sérgio. Só um instantinho. Rafaela Noutes, salve. Oi, Esmeralda, salve. Sérgio Navarro. E aí, garoto? tentei botar a câmera mais pra cá pra ver se sai das letrinhas. Vou botar mais pra Ficou cá melhor. Salve Jurema, salve Cláudia. Tudo bem, gente? Salve pra escapar, Cerezer. O pra pessoal tá escapar das chegando letrinhas. aí. Ficou bom, o Sérgio. Eu acho que eu consegui dar uma melhorada na luz aqui em comparação àquela de Tá, sexta-feira. tá ótimo. É. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, obrigado mais uma vez pela oportunidade da gente poder se falar. Agradeço. E. Não, porque isso é legal, né, cara? Alguém tava falando comigo? Quem foi, meu Deus? Ah, não tô me lembrando agora. Acho que foi Anne hoje cedo. A respeito de. Ah, foi ela mesma. A gente conversou de manhã para refletir um pouco sobre o que a gente poderia refletir junto aqui agora. E aí ela estava comentando como a Umbanda se expôs de uma maneira bonita durante esse momento de isolamento social. Gigi entrou, Renan, Fábio, salve meus queridos. Nesse momento de isolamento social, porque um monte de gente começou a fazer encontros virtuais. Tereza Mata, Thaisa, salve, boa noite. E a Umbanda se mostrou de uma maneira muito diferente daquela que talvez algumas pessoas leigas, né, imaginassem ser. Uma Umbanda bonita, uma Umbanda que se pode mostrar a cara, que se pode falar sobre, que leva a gente a uma reflexão bacana sobre a gente, né? Então, eu achei interessante. Aí enfim, pensei bastante sobre isso no nosso domingo. Aí, Viviane, salve, boa noite. É, E aí, Sérgio, a gente ficou pensando o seguinte: como é que a gente passa por esse momento, vendo tantas coisas bonitas, falando de Umbanda na internet e tudo mais? É, Silêncio de Aruanda, Wagner entrou, salve, meu querido. Ô Wagner, um Beth, abraço. salve. E aí, como é que a gente faz, cara, para passar bem por esse momento ausentes de qualquer possibilidade de templo? Não estou nem falando só do umbandista, não. Estou falando de qualquer um, né? A gente não tem um templo, mas aí a gente tem umas reflexões muito interessantes lá no seu primeiro livro, Reflexões sobre a Escola de Caboclo Mirim, que nos levam a pensar um pouco sobre o templo, né? E o templo em várias possibilidades de interpretação, né? E aí, de fato, o templo terreiro, o templo corpo, o templo espírito não, perdão, o templo planeta, né? Enfim, onde a gente está vivendo. Então eu queria abrir um pouquinho aí para você dar o teu boa noite, o teu recado inicial. Maibi Falker, salve minha querida. Berta Oliveira, salve, bem-vindos. E pedir, Sérgio, para você, além de dar o seu boa noite aí, falar um pouquinho para a gente sobre a tua visão sobre templos como um todo. E aí depois a gente vai explorar um pouquinho, porque olha só, ficaram perguntas da live passada para a gente trazer hoje, tá? Tá, Então, tamo aí. e o pessoal, olha só, Tá, rapidinho, só dois recadinhos então. Se cair, a gente volta, tá? Então fiquem espertos aí, se a conexão cair, a gente volta. Se vocês quiserem utilizar perguntas para fazer para o Sérgio, ao invés de fazer nos comentários,
usa um campinho que tem um ponto de interrogação do lado do campo de comentário, porque isso chega para mim aqui, eu consigo ver de uma maneira mais organizada para passar para ele, tá? Então, perguntas, por favor, no campo de perguntas, que é uma interrogaçãozinha. E no final, o Sérgio tem mais um presente aí para vocês, vai fazer mais um sorteio aí. Sérgio tá bonzinho, né, Sérgio? Breno, A Rafa, editora, salve, dai bem-vindo. de graça o que de graça recebeste. Não é? A sua câmera virou. Virou, tô virando ela de volta, peraí. Sorry. Vamos lá. Palavra sua, meu querido. Bom, meu querido, boa noite a todos, boa noite aos meus amigos que estão aí, né? A turma da letrinha miudinha, que fica difícil de ver todo mundo, vai passando rapidinho. Mantemos o nosso combinado. Se for alguma coisa relevante, eu vou te ajudar aí. Deixo um abraço fraternal a todos que estão chegando agora, os que vão ver a gravação depois. Dá para me ouvir se eu fizer assim? O microfone pega o som? Tá pegando o som? Tá. Tá? Porque é bom ter um ouvido livre para poder ouvir minha própria voz, senão fica estranho. Tá pegando. Então, tá legal o áudio? Tá. Tá. Boa noite, agradeço, salve. Pô, Denis Quirino, um abraço, consegui ver ali, Quirino. Deixa uma boa noite para vocês. O Márcio, a mesma coisa que o Márcio comentou, vale para mim. A luz da Light, a luz aqui de casa hoje, já piscou diversas vezes. Uhum. E o celular está na bateria, mas o Wi-Fi está na tomada. Então, se por acaso eu congelar, se eu cair, eu estou voltando. Pisco. A luz é só o tempo do roteador reiniciar, a gente entra de novo aqui. Tá bom? Beleza. Sobre os templos, né? Na nossa escola, eu sempre vou tentar falar, né, meu foco é tentar falar pelo olhar do Caboclo Mirim, né? Eu não estou longe de ser doutor de alguma coisa, eu sou um estudioso, um esforçado estudioso e pesquisador da Umbanda, da filosofia, das palavras trazidas pela ritualística apresentada, por tudo que eu aprendi vivendo no terreiro, e mais aquilo que eu pude estudar, e tudo aquilo que me foi trazido. Então a gente soma tudo e tenta fazer um pacotinho. Então eu trago as minhas impressões dentro da minha vivência. Claro, não estamos aqui absolutamente para dizer que nós somos donos da verdade. A gente está um pouquinho longe disso ainda, né? Não, muito longe. E é por isso que nós estamos batendo papo. Exato. É conversando que a gente se entende. É ótimo essa oportunidade da gente se falar e refletir, né? Exatamente. Quando a gente fala templo, né, você pode encarar de uma maneira filosófica, né, de uma maneira literal, de uma maneira religiosa. Então a gente, na Umbanda, a gente não pode perder as oportunidades que a gente tem de expandir um pouco a imaginação, expandir um pouco a capacidade de ir além do que simplesmente que os olhos veem, do que a gente simplesmente do que a gente toca, simplesmente do que a gente canta. A gente precisa se permitir um pouquinho ir adiante. A própria doutrina, tudo que a gente aprende, né, quando nós, enquanto espiritualistas, a gente, de uma forma muito resumida, tudo se pode se encarar em 3 níveis de abordagem. Né? As coisas podem ser encaradas no nível pessoal, no nível global, no nível universal, no nível biológico, emocional, espiritual, físico, astral, mental. As coisas, você tem, as coisas tem alguns níveis de entendimento que você pode se colocar e expandir. Quando você fala de templo, a primeira imagem que eu tenho, claro,
é impressionante. Apesar de tantos anos na Luz de Aruanda, eu ainda a imagem muito forte da Tenda Mirim, da matriz. Engraçado. Até hoje eu me pego sonhando lá dentro ainda. Não sei você, eu não sei o que acontece essas coisas contigo. Eu disse, quando eu acordo de manhã e eu sonhei, eu estava lá na Tenda Mirim, estava lá o seu Curumataí, estava lá o... Eu me vejo naqueles primeiros anos lá, cara, é uma viagem isso, cara. Como é que isso marca a gente? Até hoje, com tanto cabelo branco na cabeça, eu ainda me sonho lá um jovem na Tenda Mirim, me perguntando tanta coisa, vivendo tanta experiência, arregalando o olho com tanta coisa, é muito curioso. E os terreiros, o templo físico que nós temos na nossa Umbanda, eles necessariamente vão ser reflexos do nosso templo interior. Então, você entra num terreiro da nossa escola, uma característica clássica, primeiro, é a simplicidade. Não são locais com uma decoração muito pesada, não são locais, são locais muito bem iluminados, são locais que, dentro do possível, procuram ter um conforto e uma amplidão para que ninguém se sinta sufocado, sabe, apertado ali dentro. Então a gente busca uma primeira impressão positiva para quem chega, para quem chega no terreiro, ter essa impressão positiva de um local onde você pode relaxar, e ele necessariamente vai refletir um pouco de cada um que está ali dentro, cada um de nós está ali dentro. Então, não tem muitos pontos focais, não é diferente, por exemplo, do terreiro de Umbanda mais clássico, mais popular, onde você tem muita informação, né? Tem alguns gongares que tem imagem que você pode passar várias visitas ao terreiro, cada hora achando uma imagem, lá sentadinho na assistência, achando uma imagem, uma imagenzinha, uma imagem ali, uma coisinha num cantinho. Tem muita informação visual, vamos dizer assim. Nossos terreiros, em geral, as nossas tendas, elas têm um visual mais clean, vamos chamar assim, muito bem iluminado e com pontos, pouca distração. Quando eu digo ponto focal, é pouca distração. Praticamente tudo é voltado, os olhos são todos voltados lá para a cabeceira, lá para o médio supremo, para a cabeceira, uns poucos pontos riscados e pronto, entendeu? Não há muita distração. Parece haver um padrão implícito, né, Sérgio? Porque nunca, pelo menos quando a gente fundou o CCD, nenhuma pessoa virou e falou assim, você tem que fazer assim, assim, assado. A coisa parece que já... não, se a gente vai fazer uma escola, né, inspirada na escola, uma Umbanda inspirada na escola de Mirim, já meio que existe um padrão estético, vamos dizer assim, né, dos templos. Sim. E o templo físico, ele não é montado por acaso. O Caboclo Mirim não chegou a essa formatação por acaso. Ela não começou da noite para o dia, e as poucas coisas que ela começou muito próximo disso, quando a gente vê, então, a matriz, construída em 1940, inaugurada em 42, se eu não me engano, 41, alguma coisa assim, 1941 ou 42, ela já era muito quase isso que a gente conhece, muito pouco diferente. E com passados, você vê, passados tantos anos, né, 70 anos, sei lá, como se agregou tanto, pelo menos quanto o seu Caboclo Mirim esteve lá, quão pouco se agregou de distração. Continua sendo o médio supremo, a cabeceira, o ponto riscado dos caboclos. Pouca coisa se distrai. Tudo tem um motivo de ser. A gente, na verdade, quando começa a estudar, a gente percebe que tudo tem um motivo de ser. Nada é por acaso. Se não tem, tem um motivo de não ter. Se tem, tem um motivo de ter. Sérgio, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. A Viviane, e aí só essa questão do motivo de ter e não ter, ela passou uma pergunta aqui, mais para frente, para você responder, assim, a tua visão sobre como a escola usa o trabalho dos Exus.
E ela acha que, para ficar claro, para não haver uma confusão com o candomblé. E aí, assim, aí é uma opinião, um ponto meu aqui, tá? Só sobre a pergunta dela. Uhum. O Exu do candomblé é um orixá, o Exu o guardião que trabalha na Umbanda é uma entidade, né? Então, assim, são forças distintas e nem todo terreiro trabalha com essa falange, mas enfim. Ela pediu para você dar uma ideia sobre a importância do trabalho do Exu no contexto da escola, ou enfim, de uma sessão, enfim. Então, Mas aí, anotei. assim, vamos seguir um Isso pouco. dá uma live só por si só, você Dá, sabe dá. disso. E aí tem uma Você outra sabe. aí que ficou da semana passada, que tem absolutamente tudo a ver com o que você está falando, que é a Fala. importância do ambiente e como ele pode ajudar a gente. E aí, aproveitando esse intervalo, para dar um salve aí para a Aninha Castela que entrou, Marcelo Varanda, pessoal dos Filhos de Iemanjá, Patrícia Ô, Muxalá, garoto. do César, a Moni Puerta, João Félix, Juliana, o Fábio Barros, comandante nosso amigo também, Roberto de Miranda, Dr. Renato, marido da Rosane Cambona de seu Beira-Mar. Renato, bem-vindo. Marlúcia Cambona do seu Pantera Negra. E os demais a gente já saudou. E Rafa Notes. A minha voz misteriosa, né? O que você fala? A voz do além. Minha voz ali tá reclamando que minha cabeça está cortando, que tá não sei o que. Eu falo, pô, tá bom. Tá bom. A gente vai melhorando a própria iluminação, não sei se está adequada, mas a cada Vai live melhorando. eu prometo que a gente vai fazendo, cara, uma melhoria gradativa. Eu tô aqui de ladinho de propósito, para quem chegou agora, eu tô aqui de ladinho por causa das letrinhas que passam aqui, de repente facilita para quem está assistindo não ficar com a minha cara atrás das letrinhas. Então, eu tô Não, aqui tá no ótimo, cantinho tá ótimo. de propósito, a pedido do nosso irmão Wagner. Então, estou aqui de propósito. Ó, aproveitando então, Então, Sérgio, rapidinho, antes de vai você lá. voltar, o Zé Consciente do Sucuri entrou. Salve, Zé. Se eu não me engano é do Sucuri, me Opa. corrija se eu estiver errado. A Catarina está aqui. E o pessoal da Tenda Espírita Fraternidade do Oriente. Salve, meus queridos. Tudo bem? Bem-vindos aí. Salve, meus irmãos. Salve. Vamos lá. Gente querida, obrigado pela presença. Pra gente, tomara que sejam horas agradáveis, um bate-papo agradável. Para mim, pelo menos, com o meu irmão Márcio, sempre é muito agradável. Espero que também seja agradável Com para todos vocês. nós. Então, o templo, a gente está falando de ambiente. Pô, excelente palavra para lembrar agora, entendeu? A gente vai raciocinando, às vezes até uma palavrinha-chave foge. E foi da Ambiente. pergunta que ficou mesmo da semana passada. Porra, perfeito. A finalidade do templo de Umbanda sem dúvida nenhuma, é o ambiente. Criar um ambiente, seu Mirim deixou isso, seu Mirim, seu Benjamin deixou isso textualmente escrito, deixou isso registrado, que é um ambiente com raízes firmes, para receber quem chega ali. Um ambiente que te convide a participar. O templo físico, né, aí vamos adiante no que você falou. Cada um de nós carrega o nosso templo interior. Nós somos um templo vivo. Não é uma frase de efeito, não é uma frase bonitinha. Nós somos um templo vivo. Não é à toa, né, que eu até falei, botei alguma coisa sobre isso, né, que tinha aquela placa na entrada da Tenda Mirim, né, no tempo quando era moleque lá, naquela última cortina entre o hall de entrada e o terreiro propriamente dito, quando você ia para assistência, onde tem uma cortina, lá em cima tinha uma placa que falava isso, né? Tende por templo o universo, por altar vossos corações. É para lembrar que nós somos um templo vivo. E como é que funciona? Como é que funciona esse convite quando a gente chega num terreiro que está limpo, bem iluminado, arrumado, não passa um ar de as pessoas estão serenas, tudo que está se desenrolando ali é convidativo, é agradável, faz com que você, ao adentrar aquele templo, você queira se conectar com aquele templo. Então, passa o seu templo interior se conectar com o templo exterior. Parece que há uma ativação desse templo interior, né? Tipo, tava adormecido ali, caraca, que é isso? É o despertar, e aí, exatamente, né? É através da emoção, através da beleza,
é que se chega nas emoções. E as emoções, para quem então está distraído, é através das emoções que se abre o coração. Então esse templo te convida a abrir o seu coração, a fazer o que nós estamos fazendo aqui. Você está na sua casa, eu estou na minha casa, vocês estão na casa de vocês. E nós todos juntos estamos conectados. Então, quando você entra num local bonito, num templo bonito como esse, como na nossa escola, nossas tendas são lindas, e tantos templos bonitos que convidam, a beleza faz parte de um templo, a beleza porque quer te chamar a sair, abrir as suas portas. O templo abriu as portas para você, convidando você a abrir as suas portas para o templo. E aí você está linkado, você está online, você está conectado. Ambos os templos estão conectados. E você passa a viver a experiência. Você pode entrar no terreiro, turrão, eu não quero vir aqui, eu não deveria. Você está indo acompanhar alguém, você pode entrar com um bico enorme, reclamando da vida, sentar, não aproveitar nada, é um direito seu. Você vai sentar, vai tomar um passe, você vai para casa. Ou não, né? Você também não é obrigado a tomar passe, vai ficar só olhando. Ou não, mas vai perder seu tempo. Você não vai se conectar com aquilo. Você, inclusive, não vai ter... aquela beleza não vai te dizer nada. Tem pessoas de outras fés, de outras crenças, que até têm raiva. As coisas até chamam a luta, em vez de convidar o amor, a pessoa levanta o modo guerra dela. Mas para quem tem um coração, tem aquela empatia com a nossa fé, ao chegar num templo bonito desse, o templo abre as portas e te convida a você a abrir suas portas. E aí, quando ambos abrem as portas, ambos estão conectados, como nós estamos aqui agora, nessa grande rede, estamos todos no mesmo link, estamos todos na mesma nuvem. Então, quando a gente faz isso, a gente passa a minha realidade interior passa a estar acessível à realidade exterior, e a realidade exterior que eu quero dizer do plano espiritual, da egrégora em torno daquilo ali, passa a também fazer parte da sua realidade. Então, Ô, Sérgio, a Tereza pediu aqui alguma coisa. Se você estão consegue ouvindo, ler? gostaria de perguntar ao Para mim tá aqui Sérgio também. se ele conhece, eu não consigo ler o resto. Se Para ele mim tá conheceu assim. um grande umbandista, mas eu não consigo ler o resto. Atena Mirim, Sr. Laudelino Eloy do Nascimento. Ele trabalhou na TEM, eu tenho que clicar aqui, mas cortou. Eu não consigo ler além do que Pois está é. aqui. Ô, Tereza, manda de novo, por favor, tá? Sr. Laudelino Eloy do Nascimento. Assim de nome, minha irmã, me desculpa, mas eu sou complicado de qualquer coisa. Eu não sou muito bom de decorar. E nome de pessoa, eu sou um pouco tímido, eu fico nervoso. Então, geralmente, eu tenho que ver a pessoa mais de uma vez para guardar o nome. Eu provavelmente, se foi do meu tempo, e eu visse uma foto bem para você, pô, conheci esse senhor. Se bobear, nem lembrava que era seu Eloy. Mas, entendeu? Mas, oi? Eu apareci. Você mexeu aí? Então, entendeu? Seria, eu lembraria. Então, sobre a união dos templos, quando nós unimos o nosso eu interior, nosso templo interior, quando abrimos as portas e estamos online, estamos em rede com tudo que está acontecendo em volta. A nossa realidade também é contaminada, a gente se interage. E uma frase muito bonita que eu já vi em algum lugar tem bem a ver com isso. A verdade, como é que é? O que é verdade para uma gota é verdade para um oceano. Então nós somos uma pequena gotinha que se permite viver a realidade de tudo que está em volta. Então, o que está vibrando na gente, está vibrando no ambiente. O que está vibrando no ambiente, está vibrando na gente. É o primeiro passo para essa realidade espiritual que é vivida nas tendas. Muitas vezes as pessoas, por um hábito até cultural de outras vertentes, acham que se não tiver uma consulta, se não falarem com a entidade, se não forem vistas até por alguém, elas não estão fazendo parte daquilo. Estão. Quando você adentra uma tenda com fé, quando você senta ali e abre o seu coração, você se permite viver aquela experiência, você está... A sua oração está
está sendo ouvida por todos os seres espirituais. Você está sendo atendido só de estar sentado na assistência. Tem um comentário aí da Sônia sobre isso, Sérgio. Ela está dizendo que dentro do templo nós achamos as respostas para todas as nossas perguntas. E onde a gente recebe o conforto que procura também, né? Exatamente. Aproveitar para dar um salve para o pessoal do Templo de Ogum Egê de Cordovil, que entrou na live aí agora, Isabelle. Salve. E a Cris Mota. Salve, minha irmã. Salve, tudo bem? Bem-vindos. Fala aí, Márcio. Tem uma Não, é só um complemento. Essa questão que você estava falando aí, além de você fazer a sua conexão, você tem a oportunidade de encontrar a cura de muitos males, né? Eu estou botando a cura entre aspas porque nós na Umbanda não exercemos, não fazemos exercício legal de medicina. A gente, quando fala em cura, a gente está falando de nível espiritual, claro, né? Claro. Então, tem um trecho do teu livro que é muito interessante que lá fala, né? Não seja um paciente maleável, dependente, torne-se o médico da sua própria alma. Que é um trecho que você copiou e colou lá, né? De Mirim. Então, acho isso muito a ver. Queria pedir para você pontuar aí. Aproveitar para enriquecer um pouquinho isso que você já falou, que já foi tão importante. O Umbanda do Seu Mirim, eu acho que às vezes até ela decepciona um pouco quem pisa no terreiro. Aquela pessoa está bastante desequilibrada, e a pessoa que está bastante desequilibrada, às vezes a pessoa ela quer também uma coisa bastante pirotécnica, para poder ela se convencer de que ela foi cuidada. Entendeu? A percepção, às vezes, de algumas pessoas são extremamente no plano dos sentidos, então tem muita pirotecnia para poder ela acreditar que realmente o terreiro cuidou dela. Elas ainda não conseguem ter a sutileza que a fé pede. A fé pede um grau de sutileza que você não pode comprovar em livro, em documento certificado. Fé é crença, é acreditar. Então, nem tudo você vai ver, os olhos vão ver, entendeu? Pelo contrário, numa tenda de Umbanda, quase tudo que está acontecendo você não está vendo, entendeu? Então, às vezes pode decepcionar uma pessoa que chega, porque o foco, tudo ali é muito voltado primeiro. Acho que eu tentei botar isso no livro. O foco da Umbanda do Seu Mirim é o ser humano. Não é louvar o sagrado no sentido de você evocar forças uma louvação de forças e aí pedir para essas forças intercederem. Não é bem isso. O foco da Umbanda do Seu Mirim é, como você acabou de falar, fazer o ser humano voltar para dentro. Entendeu? Os seres humanos estão sempre buscando fora, buscando alhures, como tem uma frase que ele fala, buscando alhures aquilo que está dentro de si. Então, a Umbanda do Seu Mirim quer tentar fazer você olhar para dentro, para você poder encontrar em você as respostas. Então, esse foco humanista, terapêutico até, entendeu? Para que você busque em você, as suas perguntas encontrem eco em você. Então, o terreiro vai te receber para te clarear, para te despertar de um estado de coisas, para que você encontre respostas, porque o livre-arbítrio, onde estaria se também você pudesse chegar lá e tivesse uma lista de tudo que você fez, está fazendo nos últimos anos da sua vida? Seria melhor não, né? É melhor não. Ia dar um livro assim, entendeu? Você ia até desanimar, entendeu? Acho que ia ser um pouco sofrido, acho. Só acho. Então, quebra o seu galho e diz assim, olha, filho, acorda, presta atenção, aí você vai cuidar daquilo que está ao seu alcance, porque tem coisa que tem lambança que a gente já fez que vai ficar para outra mesmo, porque nem tudo às vezes é possível da gente resgatar numa encarnação só. Pois A gente não voltava tantas vezes. Tem essa questão do socorro, quando uma vez a gente conversando, você falou muito interessante a tua visão,
que quando a gente chega no terreiro, muitas vezes a gente chega sem muitas experiências espiritualistas, vamos dizer assim. A Maibi está falando aqui que algumas vezes não precisamos nem falar com as entidades. No terreiro seremos sempre cuidados. Sou testemunha viva. Vera Falker. Ah, Vera, é isso aí. Catarina também disse que encontrou uma resposta também que fez mentalmente. A Anne chegou, salve Anne. E a Patrícia está dizendo que a energia está disponível para a gente, é só aproveitar, né? Dentro do templo principalmente. Mas aí, você estava falando sobre a questão do chegar no terreiro, né? Do ambiente, como aquilo propicia a cura e tudo mais. E aí, há pouco tempo atrás, a gente estava conversando e você falou para mim assim, ô Márcio, é como se a gente precisasse dos respiradores, né? Você chega ali meio que sem ar, você chega meio que precisando realmente de um socorro, de uma coisa mais rápida, uma emergência, você está pirando, sei lá, qualquer coisa assim. E aí você tem aquele tratamento rápido ali, né? E aí a gente pode fazer um link disso com o próprio trabalho de banco, que é a base desse tratamento todo. E talvez aí a resposta da Viviane sobre o trabalho do guardião, assim, dá uma pinceladinha e a gente promete fazer uma live sobre isso depois. Certamente, se eu for aprofundar, é uma live, com certeza. Até porque falar de Exu na escola do Caboclo Mirim é polêmico, vai muito eu tenho bastante que eu posso dizer, mas sempre respeitando, sempre com a consciência de que eu estou dando a minha impressão sobre o assunto. O que eu percebi, o que eu aprendi nesse tempo todo. Aqui, ó, então, a Cris está falando assim, Sérgio, rapidinho. O alegórico, barulhos excessivos e exibições mediúnicas não fazem parte da vibratória da corrente astral de Umbanda. Tem que haver sinceridade e limpeza moral. Verdade. Isso aí, Cris. Obrigado. A tenda de Umbanda, ela é um hospital antes de mais nada. Qualquer casa de Umbanda, entendeu? Qualquer raiz de Umbanda verdadeira, com verdade, é uma casa de caridade. Claro. O primeiro socorro é essa emergência mesmo. Eu acho que a escola do Sr. Mirim, esse trabalho de banco, é particularmente eficaz como uma emergência do plano espiritual. Esses maltrapilhos da alma que chegam, esses esfarrapados do plano astral, doentes do plano... Aí aquilo já está somatizando no plano físico, a doença física já é resultado da doença astral. Muitos chegam com a doença física, com a doença psíquica, emocional, né? Emocional, mental. Então, o desequilíbrio, o pacote vai ricocheteando em todo o seu ser, de tal maneira que você chega na tenda, às vezes, maus. E esse socorro espiritual invisível, porque não é pirotécnico, esse lindíssimo trabalho de banco que é feito, e exatamente ele é feito, inclusive da maneira que ele é feito, para que não seja personalizado, para que também não crie uma codependência, mas todos são atendidos. Coletivamente, todos são atendidos. E não só aqueles que chegaram no limite. Gostei da expressão. E nem só aqueles que chegam no limite. A gente também, muitas vezes, né, ao longo do dia, de um trabalho, no trânsito, já vai se desequilibrando, né? Claro. Essa terapêutica, ela é fenomenal. Então, o primeiro atendimento será sempre dessa forma. O primeiro atendimento será sempre indo direto na raiz do problema, o desequilíbrio energético, vibratório, muitas vezes obsessivo, de obsessão, de acompanhamento. Aquilo vai ser tratado ali. E aí você tem um primeiro tratamento, muitas vezes, vamos dizer assim, né? Bota um curativo, volte na próxima, entendeu? Você está com um curativo, volte na próxima, porque também não existe pirlim-pim-pim, puf, e acabou. Muitas vezes você precisa... Porque se você foi juntando um cascão astral, foi cultivando um carrapato espiritual, o bicho já está grudado no teu ombro. Você achar que só vai fazer uma visitinha na tenda, dá um peteleco e acabou. Às vezes aquilo ali... O fato até de você cuidar, de encaminhar você, que eu digo, né? Os caboclos, os pretos velhos, a falange espiritual de trabalho da casa, os médiuns focados, a soma de médiuns focados no trabalho e a falange espiritual de trabalho,
a soma dessa equipe que está se doando para o próximo, tira o que está lá, mas feridas vão ficar, cicatrizes vão ficar. Então, não há dúvida de que você muitas vezes precisa voltar várias vezes para curar até você na forma do astral, você no astral. Isso para não citar as questões emocionais que aí a terapêutica com certeza muitas vezes requer exatamente, compõe de muitos curativos e muitas visitas, Anne. E fora a terapêutica, que aí é até a parte emocional, as visitas, a constância do que você respira, aí vai a analogia do respirador, ou quando você respira um ar novo, quando você tem a oportunidade de respirar um ar realmente benéfico, você chega em torno de uma poluição mental, uma poluição astral em torno de você, você está respirando, você está dentro de uma bolha, que você criou, os seus pensamentos, em que você vai ficando asfixiado naquilo ali, aquilo para você ir aprendendo a respirar, a despertar, a você seguir adiante, também isso requer tempo. E, como eu te falo, é o primeiro passo para qualquer um. Muitos vão se... Fala. O Bernardo estava perguntando aqui se dá para substituir os terreiros completamente. Eu me atreveria a dizer que eu, Márcio, essa resposta é muito pessoal. Assim, eu acho que eu, Márcio, não consigo substituir o terreiro completamente. Eu consigo, com tudo que a Umbanda me ensina, passar da melhor maneira possível por um período, por exemplo, de isolamento social, que eu não posso estar por uma razão maior que a minha vontade dentro do terreiro, então eu consigo passar, né, de uma maneira mais tranquila, exato. Agora, substituir, Bernardo, Márcio falando, eu não consigo. O que você acha, Sérgio? Sua opinião, substituir completamente. Eu vou anotar aqui, senão eu vou acabar ficando sem falar do banco, do Exu e vai embora. Tá, deixa eu fechar o raciocínio. Eu estou anotando aqui. Tá. Deixa eu tentar fechar, porque eu já tinha até esquecido. Eu li aqui o papelzinho Exu, falei, já tinha até esquecido, já estava falando aqui de outra coisa. Só para a irmã não ficar também, fez a pergunta, não ficar também sem uma resposta. Na Umbanda de Seu Mirim, na Umbanda em geral, Exu é trabalhador. Exu a vibração de Exu e esses seres que trabalham, realmente você tem algumas raízes de Umbanda que chamam Orixá e Exu para distinguir da manifestação de Exu, guardião, né? Por assim dizer. Eu não vou entrar nessa questão aqui agora, porque ela vai me levar para um caminho que vai prolongar um pouco as minhas colocações, mas o importante é que quem melhor do que esses trabalhadores para lidar com um cavalo chucro, alguém que chega no terreiro, quem melhor para lidar, por exemplo, com os doentes que chegam às vezes acompanhados, chegam eles e suas más companhias acompanhando até uma tenda, quem melhor do que os guardiões para encaminharem para quem de direito, para fazer a defesa de um terreiro, quem melhor do que Exu para cuidar de um médico que está se desenvolvendo, para cuidar daquele cavalo chucro, aquela mediunidade que está começando, perturbada, o cara vamos dizer assim, é cascudo ainda. Quem é que começa esse desenvolvimento? Quem é o senhor dos caminhos, das porteiras? Que vibração? Não vou dizer quem no sentido de pessoa, mas qual é a vibração que se atua nos caminhos, nas porteiras, nas passagens entre planos e subplanos, conexão? São eles. O médico, quando está começando a se desenvolver, são eles. Quem então, há esse trabalho, inevitavelmente mas é um trabalho
que tem de ser descolado, e as pessoas chegam nos terreiros com muitas ideias preconcebidas, arquétipos, ideias preconcebidas de coisas que elas somatizam, elas manifestam, mas não é espiritual, é delas, é da cultura delas. Então, na sabedoria do Senhor Mirim, você não tem a incorporação desse tipo de trabalho, porque vai te bloquear, vai te tirar o foco para a ascensão. Todos nós vamos ter alguma fase de desenvolvimento, ou na cura, ou no trabalho, seja no banco, seja no desenvolvimento, mas no momento que nós estamos mais vibratoriamente mais baixos, vai ter um momento que nós precisamos nos alimentarmos. Uma semente para despertar precisa interagir com a terra ao seu redor, se alimentar daquele subplano, vamos dizer assim, daquele plano. Mas isso vai te dar vitalidade. É Exu que vai trazer vitalidade, é Exu que vai trazer vai te permitir ficar pleno para você seguir viagem. Mas ninguém pode querer se preparar para uma viagem e ficar acampado o resto da vida com mantimentos, com alimentos, com provisões, com sabedoria, com armas, e vai ficar acampado e não vai seguir o caminho que tem que seguir. Um vegetal precisa brotar. Ao brotar, precisa buscar se fortalecer e buscar o seu lugar ao sol. Precisa buscar gerar frutos, precisa seguir, dar continuidade ao seu caminho. A sua fase, as raízes vão continuar para sempre, mas o objetivo do crescimento é não se estagnar, não ficar só num plano, é ascender a outros planos. Então, de uma forma resumida, Exu está lá trabalhando com o caboclo, com o preto velho, está dentro de tudo o que acontece na Umbanda, mas na nossa escola, por causa dos médiuns, por causa do ser humano, por causa das pessoas que jogam para cima de Exu uma imagem, um arquétipo, inclusive, muitas vezes até, eu considero até infantil, de senhores de cartola, de lordes, como se Exu fosse do século passado, lordes e senhoras de cabaré e não sei o que eu acho, é isso que eu ia falar, tem muita gente ainda que vive nessa fantasia de dizer que o Exu era tal coisa. Era um barão, era um... Ou seja, e olha só, alguém já disse para mim, você sabe que eu trabalho com o seu Tranca-Ruas das Almas, alguém já disse para mim que o seu Tranca-Ruas, que eu trabalho, tinha sido advogado. Olha então. Que loucura, desculpa, mas eu tenho que rir. Porque primeiro, se ele tivesse que dizer para alguém, provavelmente ele teria dito para mim, e não para uma outra pessoa vir aqui me dizer. Né? Agora, qual a importância? Que saco, sabe? Tipo, para que eu quero saber? Primeiro, eu não quero saber, e não é porque eu tenho desleixo por ele, não. É porque se ele está se esforçando para sair dos ciclos das reencarnações, eu não quero puxar assunto do passado dele, porque eu não vou ajudar em nada. Sim, foi uma das passagens dele, entendeu? Não, nem sei se foi, né? Ou se foi aí. Se foi, exatamente. Mas enfim. Essa que é a questão do trabalho mediúnico. A gente, o emocional da gente, as crenças da gente, a gente cola elas, bota uma embalagem na essência, no espiritual, mas essa embalagem às vezes é tão... Você não consegue mais olhar o que está o núcleo, a essência. Você fica só voltado naquela embalagem, aquilo gruda. Então, a sabedoria do seu menino certamente é em cima disso. É para que você não... Acima aquele que está começando o seu desenvolvimento mediúnico, ele precisa da saúde, da vitalidade, de toda essa energia em volta dele, porque, costumo dizer, você vai começar um desenvolvimento mediúnico, se você vai começar apático, se você não sabe, sem graça, apático, que manifestação você vai ter de um caboclo? Que força você vai sentir na sua vibração, na sua incorporação, se você está um cara que já morreu? Você não sabe. Como é que é? Repete aí. Entendeu?
Entendi. A vitalidade, o prazer, a alegria de viver faz parte do desenvolvimento espiritual. Nós não temos de botar um luto. Ai, agora eu sou de Deus. Agora... Isso não combina Também com Umbanda. não. Entendeu? Isso não combina com Umbanda. A Umbanda é expansão de energias, é energias em movimento. Quem movimenta as energias... Então, eu te falo, isso dá um assunto bacana para uma live inteira, mas tenham certeza, claro que a Umbanda do Simirim trabalha, a maneira dela trabalha com esse povo, seja curando, porque sabem exatamente botar para correr aqueles seres que às vezes estão numa obsessão, estão acompanhando quem pisa na tenda, então sabem botar para correr quem tem de botar para correr, e sabem doar, canalizar as energias, ligar os botões certos, porque às vezes as pessoas estão abatidas, ou então atochar os parafusos de quem está tudo correndo muito frouxo, sabe também apertar umas porcas e uns parafusos lá, para que a pessoa, para quem está demais, fechar um pouco. Quem está fechado demais, poder, porque tudo que se faz na Umbanda é equilíbrio. Então quem tem pouco tem de ter mais, quem tem demais tem de disciplinar. Tudo para buscar o equilíbrio. Deixa eu contar uma história rapidinho, só para ilustrar Fala, isso que você está falando, tem tudo a ver. Uma vez, enfim, no outro terreiro, eu estava presenciando um trabalho de guardiões, e aí uma mulher, enfim, ela era recém-chegada na casa, ela incorporou uma pseudo-entidade, e durante uma corimba lá que estava sendo cantada, ela soltou o cinto do uniforme, Sérgio, e girava o cinto do uniforme assim, como se estivesse numa balada, cara, uma coisa surreal. É claro, aí assim, era uma gira de guardião. Aí o guardião que estava tomando conta da gira, né, comandando ali, chegou perto dela, pegou ela pelo braço, aí entra a questão de apertar o parafuso que você estava falando, sabe? Que aí estava sério, um guardião mesmo, né? Pegou pelo braço, levou lá para frente. Daqui a pouco, eu só vi ela desuniformizada, não tinha mais uniforme. E nunca mais voltou no terreiro. Ela tinha acabado de chegar, chegou assim, poucos encontros, cara, sei lá, um mês, 2 meses, no máximo, não tinha 2 meses. Nunca mais voltou, cara. É desagradável para o dirigente, é muito desagradável bizarro, para a entidade que tem de... Mas aí que eu falo, são as agruras de ser dirigente, ser comandante. Não dá para olhar para o outro lado e fingir que não está vendo. Está sob o seu teto, está sob a sua responsabilidade. Uhum. Entendeu? Então, ser dirigente é uma chapa quente. Tem essas coisas que se vive, que é o médium, a entidade que está com o médium, entendeu? É complicado. Você vê, tira o foco da sessão, está lá sendo uma sessão. Certamente as entidades que estão comandando, as pessoas todas focadas em alcançar um objetivo. E, louco. Mas é o alegórico, né? Aqui, ó, Tuti Fagundes está dizendo, o problema de hoje em dia é que a maioria vem apenas para beber e fumar, talvez por culpa do médium. Talvez, com certeza, né? Porque descarregar alguém é difícil ver hoje em dia. Tem uma corimba que me lembrou que fala, Exu, toma conta, Exu, presta conta. Então, assim, se está acontecendo isso, do Exu não dar conta, não prestar conta, aí realmente não é culpa dele, é nossa, né? De seres humanos imperfeitos. Sim. É bom que a gente não crie história da carochinha de que eu não tenho nada com isso. Tem, a responsabilidade é nossa. É uma das bases que eu estava falando da escola de Semirim, o foco é o ser humano, não corta essa história de transferir responsabilidade, a responsabilidade pela cura é sua. Então, depois daquele primeiro atendimento que a gente estava conversando na tenda, do primeiro socorro espiritual, porque se você está sem ar, você precisa de oxigênio. Se você está para se jogar de uma ponte, você precisa de um abraço, você precisa de carinho. Depois vamos ver, mas você tem de participar do processo de cura. Claro. A responsabilidade não pode ser terceirizada, é um bando de Simirim não terceiriza. Por isso que eu te falo que às vezes as pessoas que chegam querendo um pirlim-pim-pim desanimam. Tem de assumir a responsabilidade pelo seu próprio processo curativo. Muitas vezes o menino, quantas vezes roupa branca. A pessoa chegava no terreno, roupa branca. A pessoa,
Mas não tem outro jeito. Roupa branca. Entendeu? E médiuns que às vezes entram na corrente e chega no dia de uma sessão, só que, ai, hoje eu tô assim, ai, hoje eu tô assado. Cara, roupa branca. Entendeu? Se você tá assim ou tá assado, tenha certeza, é porque é dia de sessão. Eu te garanto que chegar no sábado à noite, sei Vai lá, na ficar de sexta-feira à boas. noite, uhul, você vai estar de boa. Então, é porque é dia de sessão. Roupa branca. Então, outro pilar do seu mirim, disciplina. Entendeu? Foco em você, assuma responsabilidades, tenha disciplina. Disciplina é fundamental para você. Você fez, acho que você comentou na sua live. Como é que sem disciplina você bota tudo a perder? Se você às vezes está conquistando o seu espaço, o seu equilíbrio, a sua vida pessoal. Quantas coisas nós estamos conquistando na vida pessoal, mas se você for indisciplinado, uma palavra mal usada, uma decisão mal tomada, uma negligência sua, uma ausência sua, diante de uma situação que você tinha que estar presente, e no caso, quando você entra numa tenda, você tem de estar presente na tenda, depois não reclama. Não reclama que você está lá fora, os lobos estão lá fora te esperando e você está caminhando sozinho. Entendeu? Então, disciplina para estar no lugar certo na hora certa. Até porque quanto mais você mergulha nessa experiência, quanto mais você se torna responsável por outras pessoas, quanto mais no sacerdócio do corpo mediúnico da tenda, na equipe, até que eu costumo dizer, no pé de grau. Não sei que fogo no rabo é esse de pedir letra no braço. Cara, fica lá, médio de banco, chega para a sessão, faz o seu trabalho, tal, recebe o seu caboclinho. Cara, essa coisa de querer grau com grandes, grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Então, se você quer grau, o grau vem, você vai ter mais status, mais espaço na tenda, sei lá o que. Mais Nem acho que maiores, é equívoco mesmo, cara. mais a vaidade. A vaidade. Agora eu sou quarto grau, sou quinto grau, sou isso aqui. Cara, maiores responsabilidades. Maior é o retorno energético diante do que você está botando a mão. Você vai saindo de espectador para agente. Você vai participando. O sacerdócio requer tudo isso que o Silmirim cobra, assumir responsabilidades, disciplina, entendeu? É o tio Ben, o Bernardo tá me sacaneando, porque eu botei até no livro. É o tio Ben do Homem-Aranha, né? Isso é Stan Lee, né? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Mas é uma frase antiga falada de um jeito novo, mas é isso aí, Bernardo. A gente precisa saber que a responsabilidade é diante do outro. Como dizia, né, Jung, quando a gente tocar uma alma humana, sejamos humanos. A gente precisa entender essa dinâmica. Não queiramos simplesmente grau para aparecer grandes coisas. O grau é consequência do seu nível de responsabilidade diante da coisa, de toda a tenda, do funcionamento da tenda. Você já está vibrando de uma maneira diferente, né? O seu universo particular, o seu ambiente já está, é outro princípio, né? Já está, tio bem, chaminho, né? Boa piada. Então, você quer falar alguma coisa, Márcio? Acho que você está Não, com... o Silêncio de Aruanda, nosso irmão Wagner, estava adicionando sobre a questão do templo, que eles funcionam ao modo de uma fonte cristalina, onde você vai meio que se depurando. Sim. E a cada imersão, né? Então você se mergulha e você sai melhor um pouquinho. Mergulha e sai melhor Eu um acho que pouquinho. eu posso aproveitar aqui para tentar responder a pergunta do Sim. Bernardo sobre a ausência, a gente desse período todo nós não estamos A podendo substituição estar no completa. templo. Se o templo é essa fonte de água cristalina que a gente tem como se renovar nossas forças e tem como matar a sede e renovar nossas forças, como viver sem? Né? Como ficar sem? Cara,
Uma coisa eu posso dizer que é uma coisa Ó, certa. a gente tem 5 minutos de live, se cair a gente volta, tá? Todo mundo atento aí. Somos 44 conectados, se cair a gente volta. Ah, beleza, beleza. Não vai dar para fechar em uma Não, hora. não tem Tá bem? problema. A gente volta. A live acabando, gente, a gente automaticamente vai abrir uma nova live e continua mais um pouquinho nosso papo, tá bom? Isso aí. Dá para ficar sem a tenda? A Umbanda, a verdadeira religiosidade da gente, a nossa espiritualidade, ela não pode ser, a gente não pode ter muletas, né? A gente não pode ser codependente. A Umbanda, a nossa espiritualidade, nós somos criados pelo Seu Mirim para sermos livres, para liberdade. Espiritualidade é liberdade. Seu Mirim falava tanto de que o homem inferior é um pássaro aprisionado numa gaiola do seu ego, da sua personalidade, e que ainda não consegue bater asas. Falava tanto sobre isso, por quê? Nós precisamos aprender a caminhar sozinhos. Se a gente tem de assumir responsabilidades, se a gente tem de ter disciplina, se a gente aprende a cuidar do nosso padrão vibratório, a escola de fonte mental, necessariamente a gente vai aprender a andar sozinho. A Umbanda para de ser uma necessidade. A Umbanda passa a ser missão. Muitos entram na Umbanda e se curam e seguem o seu caminho. Eu conheci um monte, eu tenho certeza que todos vocês conheceram um monte de gente querida que participou durante alguns anos com a gente na corrente e em algum momento seguiu. Porque se curou, porque se alimentou a sua alma, curou as cicatrizes da alma. Aquilo era, na verdade, um tratamento, ela encontrou o suficiente. Graças a Deus, a Umbanda cura. A Umbanda não cria codependente. A Umbanda cura. Então, se você curou, você está feliz, você vai estar diante de um caminho, uma bifurcação. Ou você pode seguir, seja feliz. O santo não vai te dar surra, não. Se você não tem missão, não tem essa necessidade, beleza. Você pode seguir a sua espiritualidade, continue sendo a pessoa que você é. Tudo que você aprendeu na Umbanda, você tem que levar para a sua vida. A noção de assumir responsabilidades, a noção da disciplina, do seu ambiente. Leve isso para a vida. Todos nós temos que levar isso para a vida. Mas em algum momento, graças a Oxalá, graças aos guias espirituais que cuidam da gente, você encontra um nível de equilíbrio, que é o que o meu querido Márcio estava falando. Nós estamos vivendo esses dias de que o equilíbrio está sendo cobrado para a gente. Nós não temos a nossa querida Umbanda para ouvir o toque do tambor, sentir um arrepio na pele, sentir o abraço amigo do guia espiritual, o coração batendo forte com a presença dele, aquele arrepio na nuca. A gente não está tendo... São experiências muito fortes. A Umbanda é visceral. A Umbanda não é como outras religiões que a gente pode ficar só meditando. Contemplativo, né? Contemplativo, ou só diante de um livro. Não. A Umbanda é visceral. Olha só, a gente está com 1 minuto e 50, rapidinho. Segura aí, a Bia Biel perguntou para a gente falar quais são as entidades que trabalham no banco e a gente vai responder isso na segunda live agora que a gente vai abrir. Falou, tá? Vamos para a próxima. Vejo vocês lá, gente. Valeu. Fechou? Vai fechar aqui.